Graça e paz a todos. Amém. Vamos ficar de pé um minutinho. Isso é bom para quem não foi na academia, né, irmão? Que aqui na igreja você levanta, senta, levanta, senta. Já pagou hoje. Pegue na mão do seu irmão, por gentileza. Feche teus olhos. Deus vai derramar uma descarga de unção neste lugar aqui agora. Hoje é o último dia do foco. E Deus vai te levar a uma dimensão nessa noite aqui. Os céus vão se abrir nesse exato momento aqui agora. O rebaixando Rossuramarasai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós oramos, Senhor, pela sua igreja nessa noite, nesse lugar aqui, Senhor. Sua igreja está de mãos dadas nesse lugar, representando uma grande corrente e unidade nesse momento, Pai. O diabo sabe que quando a sua igreja se une, Senhor, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Senhor, nessa noite, Senhor, toca, Senhor, em cada pessoa nesse instante agora, Senhor. A começar, Senhor, da minha direita até na esquerda, Senhor, que a sua unção invada esse lugar aqui agora, Senhor. Espírito Santo, que o céu se abra nessa noite, nesse lugar. Nós te pedimos que haja milagres visíveis nesta noite, nesse lugar agora, Senhor. Senhor, nós estamos, Senhor, debaixo, Senhor, de uma palavra profética nesse lugar. E a tua palavra diz que esse lugar não é outro lugar senão a sua casa e a sua habitação, Senhor. E nós já estamos sentindo a sua presença neste lugar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, começa a tocar no seu povo aí agora, Senhor. E aqueles que entendem que Deus está nesse lugar, comece a adorar ao Senhor nesse momento. Começa a receber a sua presença. Deixa o Espírito Santo fluir nessa noite, nesse lugar. Deixa a sua presença fluir nessa noite. Deixa passar como uma descarga elétrica que passa da sua direita para a esquerda. Que essa pessoa que está do seu lado agora, ela começa a ser tocada pela unção. Haja transferência de unção nesse lugar aqui agora, Senhor. Isso, deixa a unção de Deus fluir através de você agora. Deixa o poder do Espírito fluir através de você agora. Enquanto você está adorando, Deus está operando milagres aqui agora. Enquanto você está adorando, Deus está curando pessoas nesse momento agora. Enquanto você está adorando, Deus está renovando as suas forças nessa noite. Enquanto você está adorando, Deus está trazendo a vida dele para esse lugar. Solte a mão do seu irmão, levanta as suas mãos e começa a receber todo o peso da glória de Deus nesse lugar agora. Há uma nuvem de glória que invade esse lugar aqui agora. Eu estou vendo a mão de Deus sobre este lugar aqui agora. Pastor, o senhor está falando só para me emocionar? Não, quando eu digo que eu estou vendo é porque eu estou vendo. A mão de Deus está liberada sobre essa igreja aqui. O Espírito Santo acabou de me informar. Caroços estão desaparecendo neste lugar aqui agora. Depressão está sendo curada nesse lugar aqui agora. Dores na sua vértebra está sendo curada agora.
enxaqueca que nenhum remédio, medicamento consegue curar, tirar essa dor. Deus está aliviando essa dor e agora. Mulheres que têm problema, que são estéreis, Deus está curando a sua esterilidade agora. Pastor, o que o senhor está dizendo? É porque o Espírito de Deus está me dizendo que está operando uma quarta-feira de milagres nesse lugar. Eu ouço sobre essa igreja barulhos de espadas, correntes que caem, o estralar de correntes que são quebradas nesse lugar agora. Senhor, toca no corpo físico dessa pessoa agora, Pai. Toca no corpo físico dessa pessoa agora, Senhor. Que ela sinta, Senhor, o fogo do seu Espírito se acender neste lugar agora. Que ela sinta a unção de Deus se acender neste lugar. Pastor, tem muito tempo que eu não consigo sentir a presença dEle. A presença dEle está liberada para você ter acesso a ela nesse lugar agora. Toque na pessoa que está do seu lado e diga assim: hoje é a sua noite. Não toca com força, diga: hoje é a sua noite. Deus virou os planos dele ao seu favor nesse lugar aqui hoje. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo de número 17 e o versículo 8. Prometo aos irmãos que antes de meia-noite nós vamos terminar. Ó, pastor, o povo gostou. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Está escrito assim: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-se e vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Fique por lá, porque eu já ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva. Diga comigo: encontrou uma viúva. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você vai encontrar com muitas viúvas hoje, que estava apanhando lenha. Ele a chamou e disse: por favor, traga-me um copo de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela estava indo buscar a água, Elias a chamou e disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro ou numa botija. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois, olha para quem está do seu lado antes de você sentar, diga assim: esta mulher, ela tem uma sentença sobre ela. Tome seu assento adorando a Deus, por favor. Deus abençoe, pastor Júnior, o senhor mora no meu coração. Te amo, viu, mano? Eu sempre digo e vou repetir todas as vezes que eu vier nessa igreja. Conheço inúmeras igrejas, tanto nesse país como fora dele. Conheço pastores que dá para encher caminhões e mais caminhões. Mas encontrar um pastor como o de vocês é raro. Você deveria dar glória a Deus pelo seu pastor, tá? Pastor, por que é raro? Pastores têm muito, mas com sinceridade, que tem o coração em Deus e que tem integridade, está escasso.
Então, por mais que ele tenha defeitos como qualquer ser humano, olhe sempre pelas essas qualidades de fidelidade a Deus que ele tem. Porque você tem um homem de Deus sobre esse altar aqui. Pastor, você está falando isso porque você está querendo que ele te dê oferta? Eu nem cobrei nem um centavo para estar aqui, irmãos. Aliás, eu nunca cobrei R$1 para pregar. E quem disser que eu cobrei, eu vou mandar Deus passar uma espada no lombo dele. Alguém me disse uma vez, e eu guardei essa palavra, eu só tinha 16 anos de idade. Lá na pequena Angelândia, não busca no mapa. Teve alguém que encontrou no mapa hoje. O filho do pastor encontrou. Saí de Angelândia, antiga Vila dos Anjos. Deus me deu uma palavra. E a palavra de Deus disse assim: eu vou te levantar. Vou te levar nos 4 cantos da terra. Não te preocupes com o que comer, com o que beber, com o que vestir. E não se preocupe, eu serei seu cuidador. Eu cuidarei de ti nos mínimos detalhes. E vou falar uma verdade para você, irmãos. Há mais de 21 anos que eu vivo debaixo da dependência de Deus. Nunca me faltou nada. Pastor, se eu passo a prova? Passo, porque Jesus disse em João 16:33, irmãos. No mundo tereis aflições. Aflições é um estado que vem e passa. Prova é só alguns vales que Deus permite. Mas até no vale tem pão, tem comida, tem provisão, tem tudo. Deus não é injusto para com seus filhos. Até na prova, mesmo você não merecendo, Deus não te deixa desamparado. Escute bem isso aqui. Ore pelo seu pastor pelo menos 10 minutos por dia. Pastor, por quê? Porque todas as vezes que você orar por ele, ele vai estar blindado para que ele continue sendo instrumento de Deus, para que você seja plenamente abençoado nesse lugar. Amém? Então diga assim: eu amo a Cristo, eu amo a mais de Cristo, mas também amo o seu pastor. Vê, irmão, ele está ali, está vendo. Deus abençoe o pastor Júnior, pastor Vitória. Maurício, Deus abençoe o senhor. Deus abençoe a todos que estão aqui. Marcelo, Marcelo é o nosso personal. Deus abençoe sua vida, tá, mal? Pastor Fabrício, Deus abençoe. Enfim, Deus abençoe todos vocês, irmãos. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: hoje Deus mudou o ambiente para você. Pastor, por que Deus mudou o ambiente? Porque você tem 2 histórias nesse lugar hoje. Uma quando você cruzou essa porta, e outra quando você sair desse ambiente aqui. Deus vai virar uma página na sua vida nesse lugar aqui hoje. Se prepare, porque quando você acordar amanhã, sua mente vai estar mudada. Os propósitos de Deus vão se tornar realidade. Você vai deixar de ser simplesmente um otimista que deseja que as coisas dêem certo, e vai passar a ser uma pessoa de muita expectativa, porque a expectativa é a convicção de que tudo vai dar certo no amanhã. Então nessa noite tudo vai dar certo para a sua vida a partir de hoje. Queridos, quando eu olho para esse texto aqui, Israel está enfrentando talvez uma das suas piores crises. Por que digo piores crises? Deus abençoe Eliezer, Juliana, não me fez, você tem. Deus abençoe Suela, você está aqui, meu Deus abençoe vocês. Jonatas. Israel está enfrentando uma das suas piores crises. Por que das suas piores crises? Porque de todas as vezes que Israel passou problema, todas as dificuldades que Israel passou, talvez esse momento aqui seja um dos piores na sua vida. Porque nesse tempo, Israel está vivendo debaixo de uma crise. E a crise que começa aqui, não é uma crise que ela começou no setor espiritual. Primeira crise começou aqui. Se você tiver tempo, depois não tenho tempo para te explicar tudo isso. Mas se você pega o capítulo 16, você vai ver que a primeira crise que se desencadeia em Israel é uma crise política. Por que uma crise política? Se você observar, no capítulo 16 há uma sequência de pelo menos 12 reis. Cada um vai tentar sentar no trono e cada um vai oferecer uma proposta. Se você observar, teve reis que governaram apenas 2 meses. Teve reis que governaram 7 meses.
Outros simplesmente se sentaram num dia e pela madrugada foi morto e se estabeleceu uma crise terrível. Outros simplesmente governaram 2 anos. Outros chegaram a ficar quase 3 anos. Mas se desencadeou uma crise, porque todo mundo que se assentava aqui, cada um oferecia uma proposta de governo. Cada um dizia que ia resolver o problema, só que cada um deles acabava sempre mal aos olhos do Senhor, porque eles faziam tudo que era mal aos olhos do Senhor, se desviava dos seus estatutos, se desviava dos propósitos de Deus, e isso fez com que a crise política se estabelecesse. Com a crise política que se estabelece aqui, outra crise está por vir, e essa outra crise vai vir, porque quem vai se assentar sobre o trono agora, vai ser Acabe. Acabe sendo filho de Onrim, para você ter ideia, Acabe já diz o capítulo 16 dos seus últimos versículos, que Acabe quando se assenta sobre o trono, Acabe vai fazer tudo quanto é mal aos olhos do Senhor. E o texto ainda vai dizer que tudo que ele vai fazer vai ser pior do que todos os seus antecessores. Vai ser pior do que todos que já sentaram aqui. Ele vai suscitar a ira de Deus. Ele vai fazer com que todos que passaram antes dele, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, ele vai fazer tudo muito mais além. Ele vai acender a ira de Deus, ao ponto que o texto diz que não sendo isso suficiente, ele vai tomar uma mulher por nome Jezabel. Jezabel não precisa explicar a história, porque você já conhece a história dela. Para você ter ideia, ele vai até a cidade de Tiro, nas regiões de Sidom, e ele vai tomar a filha de Etibaal, que é Jezabel, que é uma sacerdotisa. Ao tomar Jezabel para casar-se com ela, isto vai suscitar tanta ira de Deus, porque ele vai chegar ao nível mais degradante que alguém que já sentou no trono de Israel havia chegado. Ele vai adorar a Baal, ele vai edificar altares a Baal, ele vai trazer Jezabel para dentro dos seus termos, vai colocar ela para se assentar do lado dele no seu trono, e tudo que é ruim, tudo que é mal, ela vai trazer consigo. Ela vai fazer com que, manipulando a mente dele, que já está totalmente desviada dos caminhos do Senhor, ela vai fazer com que em cada parte de Israel, em cada termo de Israel, se levante um poste ídolo em adoração a Baal. Ela faz 2 coisas que vai trazer uma crise tão terrível nos próximos dias em Israel, que ela chega dizendo, simplesmente, ela vai colocar 2 cláusulas para ele, e vai dizer o seguinte, nessas 2 cláusulas, ela vai dizer, que aonde tiver um profeta que profetiza nos termos de Israel, um profeta de Jeová, o combinado que ela faz com ele é o seguinte, que compre todos os profetas, que compre as profecias, que coloque eles para sentar na sua mesa, porque os que não quisessem vender a profecia e tampouco assentar na sua mesa. Por que ela queria que sentasse na mesa? Porque ela queria ouvir algo que massageasse o seu ego. Ela queria ouvir uma palavra que a satisfazesse. Ela não queria uma palavra que denunciasse os seus atos. Ela não queria uma palavra que confrontasse a realidade daquilo que ela estava vivendo. E ela disse que os profetas que não quisessem assentar na sua mesa para comer bem e profetizar o que ela quisesse, ela deu uma ordem que cortasse a sua cabeça, que os matasse, que exterminasse eles da face. Só que tem o seguinte, só que a Bíblia vai dizer que ela consegue manipular, porque a maioria dos profetas, em especial, porque são 400 profetas de Baal, e mais 450 profetas que vão seguir a Sera. Para você ter ideia, a maioria dos profetas que se sentava na mesa de Jezabel para comer a comida que ela colocava sobre a mesa, a maioria um dia foi profeta e emprestou a boca para o Deus de Israel. A maioria havia profetizado sobre a nação de Israel. Simplesmente eles venderam a profecia para pegar aquilo que ela estava oferecendo. Mas depois disso, além de comprar os profetas, além de matar os que não queriam vender a profecia, ela fez o seguinte, mandou que destruíssem todos os altares
ao Deus de Israel. Por que ela fez isso? Porque Jezabel sabe que se não tem profeta, ninguém vai denunciar os seus pecados. Jezabel sabe que se não tem profeta, ninguém vai confrontar a sua realidade. E Jezabel sabe também que se silencia os profetas, se destrói o altar. Sem altar, Deus não pode se relacionar com o povo, porque a única forma de Deus se relacionar com o povo é pelo altar. Vou repetir outra vez: a única forma de Deus se relacionar com o ser humano é pelo altar. Se não tem profeta para denunciar os seus pecados, e se não tem altar, ninguém se atreveria a acender o fogo sobre o altar e chamar a presença de Deus. E se Deus não desce, Deus não pode mudar a situação. Então ela fez com que uma segunda crise aparecesse, e através dessa segunda crise, uma terceira está por vir. Qual é a segunda crise, pastor? Porque sendo Baal o Deus da fertilidade dentro da sua cultura, ou seja, o povo agora começou a cochear em dois pensamentos, começou a ficar dividido, porque quando a chuva descia, molhava e regrava a terra, quando chegava no tempo da colheita, o povo entrava numa verdadeira confusão mental. Por que na confusão mental? Porque eles não sabiam se seguia ao Deus de Israel ou se seguia a Baal. Eles não sabiam se dava glória a Deus para Baal ou se dava glória a Deus para Jeová. Por quê? Porque quando a chuva descia, eles não sabiam se quem estava mandando a chuva era Deus ou se era Baal. Porque se Baal era o Deus da fertilidade, então quando a chuva caía, eles projetavam na sua mente dizendo: será que é Deus que está mandando ou será que é Baal? Será que é Deus que está fazendo a nossa terra produzir ou será que é Baal? É por isso que no confronto do Carmelo, quando Deus juntou todos lá no Carmelo, quando Elias juntou todos no Carmelo, Elias fez a seguinte pergunta: até quando vocês vão cochear ou estar duvidosos em dois pensamentos? Por que Elias fez isso? Porque Elias sabe que o povo não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Elias sabe que o povo não sabe, porque o povo fazia o seguinte: quando chegava pela manhã, tinha dia, eles levantavam dizendo glória ao Deus Jeová. O outro dia, quando eles acordavam, eles davam glória para Baal. A mente deles está confusa, eles não sabem a quem buscar. Só que aí, depois disso, Deus chama Elias. E Elias, quando foi chamado, Elias não está nos termos de Israel, Elias está longe. Sabe por que Elias não está dentro da terra prometida, dentro dos termos de Israel? Porque tem um problema. Qual que é o problema? Elias está do outro lado, na cidade de Tisbe, uma cidade que, se você pesquisa, você não vai conseguir encontrar nada acerca dessa cidade. É por isso a expressão Elias o Tisbita, um dos moradores de Gileade. Essa cidade é tão pequena e tão desconhecida que nem buscando na história você consegue saber alguma coisa acerca dela, porque se tornou uma cidade do esquecido. Mas nessa cidade do esquecido, Deus chama Elias, Deus aparece para Elias e Deus dá uma instrução para Elias. Através da instrução, Deus dá uma direção. Por que Deus buscou longe? Porque não tem altar para o povo chamar a Deus. Não tem altar aqui para o fogo se acender. Quando Deus viu que não tinha profeta nesse lugar, Deus foi do outro lado do Jordão, do outro lado do rio, no outro lado, que nem fazer parte da terra da promessa fazia. Aí Deus foi lá e pegou Elias, e Deus disse assim: aparece Elias, aparece Elias. A única coisa que Deus dá, manda uma ordem dizendo para Elias aparecer. É só isso que Deus faz. Por que Deus fez isso, pastor? Simplesmente porque Deus, quando deu a ordem, era só para Elias aparecer. Só que se você observar o capítulo 17, quem está comigo aí? Se você observar o capítulo 17, você vai perceber que nos seus primeiros versículos está dizendo assim: então Elias o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Ou seja, quando Elias apareceu, quando Elias está de frente do problema, Elias já apareceu dizendo, Elias já apareceu abrindo a sua boca dizendo: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença eu estou. Aí ele começa a dizer:
E ele abre a boca e diz assim: não haverá chuva, não haverá orvalho nos próximos anos, ou nos próximos 3 anos do porvir. Só que tem um segredo. Quando Elias apareceu, Deus não deu ordem para Elias fechar o céu. Vou repetir para você entrar no culto. Quando Elias apareceu, Deus não deu ordem para Elias fechar o céu. Elias apareceu e Elias fez uma leitura do mundo espiritual. Elias fez uma leitura do ambiente. Elias olhou para um lado e para o outro, e ele disse assim: segundo a minha palavra. Vou repetir para você entender. Segundo a minha palavra. Sabe o que ele está dizendo? Deus me plantou nesse lugar, foi para resolver o problema. Vou repetir. Deus me plantou nesse lugar, foi para resolver o problema. O porquê, pastor? Elias não apareceu debaixo do propósito de Deus, estabelecido no ambiente certo. Elias não apareceu e ficou no lugar certo. André dizendo assim: eu estou agora nesse lugar. Então deixa eu perguntar a Deus, por que Deus me colocou aqui? Deixa eu perguntar a Deus, o que Ele quer de mim nesse lugar? Elias, quando apareceu, Elias sabe que Deus o chamou e o plantou nesse lugar. Ele falou assim: se Deus me plantou nesse lugar, me plantou para resolver o problema. Vou repetir. Deus não me plantou nesse lugar para perguntar ao pastor Júnior o que é que Ele quer que eu faça nesse lugar. Será que Ele vai me dar uma oportunidade? Aprenda uma coisa: Deus te colocou neste lugar como solução e não como problema. Vou repetir outra vez: Deus te plantou nesse lugar como solução e não como problema. Pastor, não entendi, vou te explicar. Tem gente na estação certa, tem gente no ambiente certo, tem gente que Deus já te deu uma instrução, Deus já te deu uma direção, Deus já te deu um ambiente, e ainda está orando para saber o que Deus quer na vida dele, que está orando para ver se Deus revela o seu futuro. Deus te plantou aqui, meu filho, no quase 7,5 bilhões de pessoas na face da terra. Deus escolheu você para estar neste lugar. Deus marcou você para estar neste lugar. Para quê, pastor? Para você resolver o problema. Para você resolver o problema. Como eu vou resolver o problema? Faça uma leitura espiritual. Faça uma leitura espiritual sobre Florianópolis. Comece a andar pelas ruas dizendo: pode ser que essa cidade não seja totalmente entregue ao Senhor, mas abre a tua boca e diz: segundo a minha palavra, haja salvação nesse lugar. Segundo a minha palavra, haja transformação. Ah, você não pegou não, você não pegou não. Você não pegou não, meu filho. Chegue na tua casa dizendo hoje: Deus me deu esta família para resolver o problema dela. Começa a profetizar um ambiente diferente. Oh, entre naquela empresa. Ah, pastor, mas eu estou perseguido. Estão me perseguindo, querem me matar. Vai matar nada. Se o diabo diz que vai te matar, significa que a vida de Deus está movendo em você. Vou repetir: se o diabo diz que vai matar os seus sonhos, que vai matar os projetos de Deus, bem-vindo ao propósito de Deus, porque você é... meu Deus. Sabe o que eu descobri nessa vida? Que o diabo nunca vai investir ou atacar uma pessoa que não é problema. Pastor, estou sendo confrontado. Glória a Deus, porque você está sendo confrontado. Pastor, estou sendo perseguido. Glória a Deus, porque você está sendo perseguido. Porque se você não tivesse no propósito de Deus, o diabo nem para você olhava e nem usava as pessoas. Mas sabe por que você está sendo perseguido? Porque ele descobriu que você ameaça. Você não pegou não, meu filho. Ele descobriu que você ameaça. E deixa eu dizer uma verdade: Deus vai te inundar com uma graça. Pega, levante a mão que eu quero profetizar. Deus vai te dar uma graça tão grande nesse lugar. Deus vai te encher com unção tão poderosa, que as portas do inferno vão começar a abrir diante de você. Elas vão ter que sair diante de você. Sabe por quê? Não existe porta fechada para quem está debaixo do propósito. Deus vai passar com... Se você está sendo perseguido, porque você
é ameaça no inferno. Se você está sendo confrontado, dê glória a Deus, porque você está no lugar certo. Porque se você tivesse no lugar errado, nem problema você teria. Se você tivesse no lugar errado, nem prova você teria. Mas você está tendo prova, porque nenhuma aprovação vem sem prova, nenhuma exaltação vem sem vale, nenhum cume de monte está preparado para quem não sabe passar e suportar aqui embaixo. Eu vim profetizar nesse foco 2020. Deus vai te levar ao propósito dele. Ainda que as perseguições estejam levantadas contra ti para tentar te matar, não te mata, porque maior do que a morte é o propósito de Deus na sua vida. É o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus é tão maior e tão mais forte que ele suporta até a morte, irmãos. Jesus, quando nasceu, a ordem lá do palácio era essa: as crianças de 2 anos para baixo, mate todas, extermine com todas. Só que quando eles chegaram e foi em direção à cidade de Belém de Efrata, onde Jesus nasceu, o anjo apareceu e disse assim: o propósito é maior e a morte não pode alcançar. Então eu oculto da morte, mas ninguém pode abortar o propósito de Deus. Pastor, não entendi. Você simplesmente não apareceu ainda, porque Deus te ocultou. Para que te ocultou? Porque ninguém pode abortar, matar, destruir o projeto de Deus na tua vida. Aí Deus te esconde. Sabe por que Deus te esconde? Para te preservar. Porque na hora que você aparecer, vai dar muito prejuízo para o inferno. Vai dar muito prejuízo para o inferno. Ah, você não pegou não. Vai dar muito prejuízo. Elias apareceu no lugar certo. E ele disse: segundo a minha palavra. Você quer dizer? Eu não fui chamado para questionar, eu fui chamado para resolver o problema. Ele fez uma leitura e falou assim: já que o povo está com a mente dividida, então já sei onde está o problema. O problema não está aqui, o problema está no céu. Se o problema está no céu, deixa eu fechar o céu, que eu quero ver amanhã para quem que eles vão dar glória, se é para Deus ou para Jeová. Segundo a minha palavra. Só que olha para o irmão e falou assim: só que tem um problema. Fechar céu é bom. Não, você não entendeu. Diga: fechar o céu é bom. Mas, diga assim: mas quem fecha céu tem que aprender a viver debaixo de céu fechado também. Fechar céu é fácil. Coisa mais fácil. Ali é só ver assim: segundo a minha palavra, céu fechou. Segundo a minha palavra, não cai a chuva nem o orvalho. Não caiu. Só que olha para o irmão e diga assim: fechar céu é fácil. O difícil é para abrir depois. Fecha céu. A gente fecha céu todo dia, irmãos. Com nossas atitudes, com nossa maneira de falar. Todo dia a gente está fechando o céu. Fechar céu é a coisa mais fácil que tem. O problema é para abrir depois. Se para fechar céu é fácil, para abrir você tem que aprender a andar de joelho. Para abrir o céu você tem que aprender a caminhar de joelhos. E pior, tem que aprender a reconstruir o altar e ainda fazer um altar novo por cima e ainda esperar para ver se o céu vai abrir ainda. Ah, pastor, o céu fechou, por que não abre? Porque tem uma coisa: para fechar é fácil, agora para abrir não exige só construir novo. Tem que restaurar o que é velho e ainda construir um novo por cima e esperar que Deus ainda responda. Por que o céu está fechado para mim? Porque você entendeu que o céu está fechado, mas não entendeu a maneira de abrir. Pastor, como é que eu faço?
Elias convocou todo mundo no altar e disse assim, depois que os profetas de Baal tentaram de todo jeito, cortaram, fizeram tudo para ver se o céu abria, o céu continuou fechado. Aí ele falou assim, dá licença, porque quem vai entrar na cena agora sou eu. Olha para o irmão e diga assim, Deus vai criar um ambiente. Diga mais forte, Deus vai criar um ambiente. Diga, Deus vai criar uma situação para você aparecer na hora certa. Entendeu não? Prepara, porque a partir desse foco 2020, Deus vai criar situações para te promover naquela empresa. Prepara que em 2020, depois desse foco aqui, Deus vai criar situação para você consertar o que estava quebrado no meio da sua família. Prepara que no foco a profecia você não está pegando. Prepara que no foco 2020, Deus vai criar situação para você ser reconhecido na sua profissão, para eles reconhecer que a unção de Deus está sobre você. Prepara, pelo amor de Deus. Elias aparece para resolver o problema. Só que ele diz assim, já que vocês não conseguiram abrir, dá licença, porque agora é minha vez. Elias falou assim, faça uma coisa. Pega esse altar que está quebrado, repara ele, reconstrói ele. Porque para abrir céu, primeiro precisa consertar a base que foi destruída. Para fazer o céu mover outra vez, precisa reparar as estruturas que nós deixamos quebrar. Se a estrutura não é consertada, não suporta o peso do novo que está vindo. E se deixar quebrado, mal reparado, pode vir até estrutura nova, mas não vai prevalecer. Aí ele diz assim, reparai, reconstrói. E tem mais, faça um rego ao redor, coloca muita água aí. Olha para quem está do seu lado e diga assim, fogo com água não dá certo. Não, você não está aqui não. Diga, fogo com água não dá certo. Mas pega na mão dele e diga assim, mas no mundo espiritual, fogo com água anda lado a lado. Entendeu não? Já percebeu que as naturezas são diferentes, mas todo mundo aqui dentro se comporta no mesmo ambiente e todo mundo sente a mesma unção? Porque independente se alguns movem na água do Espírito, ou se outros movem no ardor do seu fogo, todos aqui já é... Ai. Coloca água. Depois de colocar água, ele diz assim, pega 12 pedras, cada uma simbolizando uma tribo de Israel, e faça um altar sobre. Diga para o irmão que está do seu lado assim, depois de reconstruir a base, prepara que o novo está vindo aí. Eu estou acabando por cada um. Quando colocou, aí o texto diz assim, e fez um altar sobre o quê? Sobre o que foi reconstruído. Depois que colocou o novo, Elias começou a clamar. Em questão de milésimos de segundo, Deus só fez assim, e fogo desceu do céu. Pastor, não entendi. Foco 2020. Vou repetir, foco 2020 será o ano do fogo de Deus para Floripa, através da Mais de Cristo. Não entendi, Deus. Fogo serve para duas coisas. Serve para purificar, mas também serve para provar.
Se prepare, porque alguns vão ser provados pelo fogo, outros vão ser purificados pelo fogo, mas outros serão inflamados pelo poder da sua presença. Fogo desceu, o céu abriu. Por que o céu desceu? Porque o altar foi construído? Não, por aquilo que estava sobre o altar. Porque não basta reconstruir o que está destruído, não basta construir um novo, tem que ter sacrifício. Depois que eles sacrificaram, o fogo consumiu tudo o que estava. Sabe por quê? Porque Deus entendeu, o povo entendeu que o caminho não é Baal. O povo entendeu que eu sou Deus Jeová, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso desse lugar. Pastor, não entendi. Levante a mão que eu vou profetizar. Prepara, porque Deus vai ser o Senhor da tua vida, de tal forma que quando você passar pela rua da sua casa amanhã, vai dizer: o que aconteceu na quarta-feira? O que aconteceu na quarta-feira? O que aconteceu? Seu brilho está diferente, a presença está diferente, a glória está diferente. Você vai dizer: é a presença do Deus Todo-Poderoso, é a presença dele que me inundou no Foco 2020. Receba a presença dele aí, receba a presença dele aí, receba a presença dele neste lugar, em forma de fogo nessa noite. Seja tocado pelo fogo da sua presença, seja inflamado pelo fogo da sua presença, seja abastecido pela sua presença. Receba aí a presença dele. Eu vou te dar um minuto para você adorar a Deus aí de mão levantada. Eu vou deixar você adorar a Deus. Eu vou deixar você adorar ele. A presença dele está aqui. Isso, adora ele, a presença dele está aqui. Deus vai inflamar essa igreja com unção, com fogo nessa noite. O novo de Deus está vindo para essa igreja hoje. O novo de Deus, o novo de Deus. Foco 2020 é um tempo novo de Deus, é um tempo novo de Deus, é um tempo novo de Deus, é um tempo novo de Deus. Eu já estou sentindo Deus aquecendo esse lugar. Deus está aquecendo esse lugar. Sua presença está. Toca na pessoa que está ao seu lado, diga: seu fogo se acendeu na sua vida agora. Diga-se para ele: nunca mais céu fechado. Eu estava em Benin, na África, pastor, há uns anos atrás. E nós somos uma tribo bem pequeno, e a maioria das pessoas se aceitaram a Cristo naquela pequena aldeia. Só que ainda não tinha recebido o fogo da presença e nem tinha sido batizado com o Espírito Santo. O pastor disse naquele dia, diz assim: o meu sonho é que das crianças até o ancião desse lugar que já aceitou a Cristo, que eles sejam inundados pelo fogo da sua presença. Ele disse assim para mim, para a nossa equipe, diz assim: estamos há 120 dias de jejum e oração, pedindo para que quando começasse esses dias aqui debaixo dessa tenda aqui, nós estamos orando para que eles vejam o fogo de Deus visível, manifestado, que o céu seja aberto nesse lugar aqui. Chegamos no primeiro dia, oramos, já estou acabando, oramos, Deus não batizou ninguém. No segundo dia a mesma coisa. Terceiro dia a mesma coisa. Quarto dia nos reunimos num lugar e dizemos assim: hoje nós vamos orar para que Deus cumpra o desejo do coração desse povo aqui. No quarto dia que nós estamos orando, começamos a orar para Deus batizar com o Espírito Santo. Oramos. E nada aconteceu. Era 11h40 da noite. Eu estou sentindo Deus aqui. Estou acabando já. Segura em nome de Jesus que eu estou acabando.
Não acredito em assembleiano quando diz que está acabando. Ali que eu não pareço mais assembleiano, 29 anos. Quando deu 11h40, eu estou indo para o lugar que nós estávamos dormindo na oca, na casa que a gente estava dormindo, Power Pick. Frustrado. Aí Deus diz assim: volte e diga ao povo que eles reconstruam o altar, construam um altar novo, e que eles aprendam a colocar sacrifício sobre o altar. Meu pensamento, pastor Eliezer, meu pensamento foi esse: o povo já é pobre, o povo não tem nada. O que esse povo vai ofertar, gente? Nem chinelo eles têm, não tem roupa. Aí Deus diz assim: diga ao povo que reconstrua, faça o novo, sacrifique, porque o fogo da minha presença vai descer ainda nesse dia de hoje. Estou voltando e encontrei com o pastor Divaldo. Disse: pastor Divaldo, vamos botar lá para debaixo da tenda, porque Deus vai batizar com o Espírito Santo. Mas nós vamos fazer uma coisa. Eu disse: o que, meu filho? Vamos mandar reparar o altar, reconstruir um novo, e a gente vai mandar o povo sacrificar. Ele falou assim: você está doido? O que esse povo vai dar? Eu falei assim: não sei o que eles vão. Nós vamos reconstruir, vamos fazer o novo, e nós vamos pedir o povo para sacrificar. Cheguei e dei toda a instrução. E agora, Maurício, o que fazer? Eu olhei para um e falei assim: um está sem chinelo, outro está com shortinho, algumas crianças com shortinho, outros com as camisas todas rasgadas. Eu disse: o que esse povo vai ofertar, meu Deus? Aí Deus diz assim: diga a eles que se eles não têm o que desprender para ofertar, para sacrificar, que sacrifique o seu corpo, a sua alma e seu espírito sobre meu altar hoje. Expliquei para ele assim: nós vamos fazer isso. Eu disse: quem tem alguma coisa para oferecer? Todo mundo abaixou a cabeça. Eu disse: quem tem a vida para oferecer? O pastor Divaldo abaixou a cabeça e disse: esse Gilberto está doido. Ninguém se atreveu a levantar. De repente, lá no cantinho veio uma criança. Nunca me esquecerei do nome desse rapaz: Mampila. E Mampila veio assim, andando assim, dizendo assim, chorando. Ele disse: Senhor, eu não tenho nem comida na minha casa, Senhor. Comi terra hoje, Senhor, para enganar o meu estômago. Eu não tenho nada para dar nesse lugar, Senhor. Mas eu quero dar a minha vida, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Quando ele se lançou na frente, o Espírito Santo veio sobre ele, a glória de Deus veio sobre ele. Ele abriu a boca e começou a falar línguas estranhas, e começou a andar de um lado para o outro. Aí o que estava na primeira fileira, o fogo pegou também. Passou da segunda, passou da terceira. De repente toda a tenda se só ouvia barulho de campainha, glória a Deus, e línguas estranhas. Porque quando o fogo inflama, Deus acende o ambiente. Pastor, não entendi. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Deus vai incendiar a sua vida aqui agora. Receba a sua presença. O céu se abriu aqui. Fique de pé. A presença de Deus está neste lugar aqui. Deus está trazendo novo para essa igreja, e o fogo da sua presença vai descer neste lugar agora. Levante a sua mão, esqueça do horário, esqueça. Não te apresses em sair da presença do Senhor. Deus está neste ambiente, Deus está nesse ambiente, e a glória de Deus está vindo sobre o Foco 2020. A glória de Deus está vindo sobre o Foco 2020. Deus está abrindo o céu que estava fechado sobre a vida de algumas pessoas essa noite aqui. Receba a sua presença, receba a sua presença, receba a sua presença neste lugar.